A minha história vem talvez do pior período de toda a minha vida. Até agora eu cresci em verões privilegiados. Nos Hamptons, nos invernos nas Bahamas, meu pai era banqueiro de investimento e sempre foi bom nisso, tanto que minha mãe nunca teve que trabalhar depois que eles se casaram. Eu tinha tudo, entrei numa universidade chique que meu pai pagava a conta. E eu sempre soube que nunca seria sobrecarregada com qualquer tipo de dívida estudantil. Só que não. Até que a crise financeira de 2008 entrou em vigor. Muitas outras empresas financeiras receberam resgates do governo direto do bolso dos contribuintes, mas meu pai não, por qualquer motivo, eles não o qualificaram. E nisso ele perdeu o emprego. Para resumir a história, um dia eu estava na faculdade vivendo a boa vida de uma estudante rica. Porém, pensava muito sobre a situação do meu pai, e resolvi ligar para minha mãe dizendo que eu teria que desistir da faculdade e encontrar um emprego se eu quisesse ser capaz de me sustentar sozinha, porque meus pais simplesmente não tinham mais dinheiro sobrando. Foi devastador, eu nunca trabalhei um dia na minha vida antes. E lá estava eu, vagando pela cidade com uma pasta cheia de currículos tentando encontrar algo, ou qualquer coisa para conseguir algum dinheiro na minha conta. E foi assim que acabei trabalhando no Burger King. Foi realmente difícil no começo, embora eu não necessariamente sentisse isso. Obviamente tive alguns maneirismos de garota rica, quando os colegas de trabalho me viram a primeira vez. Mas mesmo assim eles não pegaram leve comigo nem um pouco. Mas para ser honesta, essa é a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo nesse período de 3 meses. Eu aprendi o significado de um dia de trabalho duro, e quanto mais eu me esforçava, o desafio do trabalho era maior, sem contar que eu trabalhava em tempo integral. Mais tarde meus colegas começaram a me respeitar e apreciar meu esforço no final das contas. Alguns bons colegas saíram do emprego por algum motivo, mas eu ainda mantinha contato com alguns deles no Facebook. O gerente pediu para eu trabalhar no turno da tarde e da noite também, que é geralmente o turno mais difícil do dia. E ele só coloca os trabalhadores mais competentes e mais capazes nessa mudança. E eu sei que parece mentira, mas o fato de eu ter provado eficiência, automaticamente o chefe me colocou nesse ciclo maior. Por volta das 23 horas, se aproximava um cara no balcão enquanto folheava o cardápio atrás de mim. Fiz o meu melhor. Posso levar a sua ordem, senhor? Ele olha para mim e responde: 2 duplos cheeseburgers, por favor. Enquanto eu colocava o pedido na caixa registradora, ele me interrompeu com um estranho pedido. Vou comer os 2 duplos, porém sem o pão, o bacon ou qualquer queijo, e não há necessidade de assá-los para mim, obrigado. Parei de registrar o pedido e olhei para ele. Demorou um momento para eu realmente processar o que ele estava pedindo, e ele sorriu quando começou a esclarecer qual era o seu pedido. Não tenho certeza se podemos servir hambúrgueres crus, é contra os regulamentos de segurança alimentar. Espere um segundo enquanto eu falo com meu gerente. Então o gerente sai e basicamente diz ao cara: não, carne crua não é saudável, e não é algo que possamos servir aos nossos clientes. Foi o que pensei de qualquer forma. O gerente continua na conversa com esse cara, calmamente explicando que é impossível atender o pedido dele, e não há nada que possa ser feito. O cara revira os olhos e retira do bolso um bolo de notas. Agora o lugar está praticamente vazio neste momento. Nunca vou esquecer o momento em que meu gerente parou a conversa, e todo calmo e profissional, se vira para mim, e pede para eu ir lá atrás e limpar alguma coisa. Fiquei atordoada e fui limpar o chão. Fingi limpar algumas coisas perto do refrigerador, e espiei o gerente retirando 2 hambúrgueres crus da geladeira. E em seguida passou pela cozinha para que se alguém assistisse às câmeras de volta, pareceria que ele tinha feito seu trabalho de gerente e supervisor ao pé da letra. Alguns minutos depois ele vem na parte de trás me dizendo para assumir o registro, mas não. Antes ele desliza algumas notas de 100 na minha mão me dizendo para não dizer uma palavra a ninguém, e apenas esquecer o que aconteceu antes. Senão as pessoas começam a correr de suas bocas sobre isso. Então foram servidos os hambúrgueres irregulares ao homem, e o mesmo se dirige à saída. Mas eu não podia deixá-lo ir sem antes saber o que estava acontecendo. Mesmo de eu ter recebido algumas notas de 100 gorjetas, eu tinha de saber o qual é desse cara. Então, sendo a Sly Fox que eu sou,
Fui ao meu gerente em seu escritório e perguntei, já que está tão quieto, se estaria tudo bem se eu fizesse uma pausa para o cigarro. Ele me olha confuso virando na cadeira e me diz: Você não fuma? Sim, eu comecei a fumar devido ao estresse do trabalho. Então eu consegui um colega meu para cuidar do caixa. E enquanto isso o comedor de carne crua se dirigia para o carro dele. Então lá estou eu fingindo fumar. E enquanto eu finjo, observo aquele cara no lado do motorista, ele distintamente desembrulha a embalagem de hambúrguer. E antes de levar a carne crua à boca, ele não dá uma mordida como eu esperava. Ele na verdade parece mais que está cheirando a carne do que qualquer outra coisa. Realmente não podia acreditar no que eu estava vendo, então fiz a terrível decisão de me aproximar um pouco mais do carro, inclinei para que eu pudesse ver ele pela janela. A transparência do vidro me revelou como espião obviamente. Meu Deus! Do jeito que ele olhou para mim por aquela janela, com um olhar selvagem em seus olhos depois de eu interromper e descobrir que ele era um viciado em cheirar carne crua. Ele estava furioso, ligou o motor e arrancou seu veículo o mais rápido que ele podia. Joguei o cigarro e corri de volta para dentro, e fui direto ao gerente contar o que eu tinha visto. Ele apenas repetiu que isso não importa, e o que realmente importa é que eu jamais pensaria em dizer a alguma alma que lhe servimos carne crua, e ainda por cima, aceitamos dinheiro para isso. Caso contrário, seremos processados e você perderá seu emprego. Nunca mais vimos aquele cara, e ninguém nunca soube da carne crua que vendíamos para ele. Acho que eu não corri algum perigo real. Mas foi definitivamente o incidente mais assustador, se não mais perturbador que já enfrentei em toda a minha vida.